Olá pessoal, Eduardo Coelho, estou passando aqui para fazer uma análise sobre uma pesquisa eleitoral, mas antes da análise eu queria lembrar esse dia 13 de abril, que foi o Dia da Mulher Sambista, o Dia Nacional da Mulher Sambista, uma homenagem à história e ao legado da dona Ivone Lara, da nossa queridíssima dona Ivone Lara, e eu, nesse dia 13 de abril, estive em Oswaldo Cruz, participando de uma festividade dos 50 anos da minha amiga, professora Júlia, numa maravilhosa roda de samba, liderada pelo seu companheiro, o Simval, mandando muito bem no banjo, e a gente ali, naquele território muito próximo da onde se realiza a Feira das Iabás e aonde nasceu a potência cultural que é a Escola de Samba da Portela, que, segundo meu amigo, professor de Geografia, Luiz Espírito Santo, é a maior instituição sociocultural do mundo. Então fica aqui essa lembrança positiva. Em maio teremos outra roda de samba liderada pelo Simval, e fica aqui o meu beijo para a Júlia e também o meu beijo no coração para o Simval, que é uma simpatia e super talentoso. Mas vamos trabalhar e vamos analisar essa pesquisa que saiu agora recentemente. As entrevistas foram feitas entre o dia 1º e 2 de abril, cerca de 1.005 entrevistas, tem uma margem de erro de 3,1 pontos percentuais e um nível de confiança de 95%. É do Instituto Prefab Futuri e é a primeira pesquisa realizada por esse instituto. E, segundo essa pesquisa, o prefeito Eduardo Paes lidera a disputa eleitoral no Rio de Janeiro com 38,2%. É mais do que o dobro das intenções de voto dos seus adversários somados, é o que revela essa pesquisa do Instituto Prefab Futuri. E levando-se em consideração os votos válidos, o prefeito Eduardo Paes chega a 63,5%, e se as eleições fossem hoje, ele venceria no primeiro turno, né? Então, isso é importante, porque na última pesquisa que a gente avaliou aqui do Instituto Real Big Data, né? E a gente falava que o prefeito Eduardo Paes estava próximo de vencer a eleição no primeiro turno, que foi dias atrás. E agora, nessa pesquisa, já dá como uma vitória. É claro, gente, que isso é o retrato de hoje. Estamos em abril. A eleição ocorre em outubro. Então, aqui a gente está apenas fazendo uma análise. Aqui não tem torcida, não tem nada, tá? Mas a gente analisa de uma maneira fria, como tem que ser. Então, o prefeito Eduardo Paes, ele está disparado na liderança com 38,2% das intenções de voto. É mais do que a soma dos demais candidatos, que todos juntos somam 22% dos votos. Ou seja, o prefeito Paes, ele tem cerca de 16 pontos a mais que todos os seus adversários. Considerando os votos válidos, né? Como eu disse anteriormente, o Paes venceria hoje no primeiro turno com 63,5% dos votos. Depois do Eduardo Paes, a pesquisa mostra que vem o professor Tarcísio Mota com 7,9% das intenções de voto. Aí, na sequência, o Alexandre Ramagem com 3,9%, e depois o Ottoni de Paula com 3,4%, o Marcelo Queiroz com 3%, o Rodrigo Amorim com 1,7%,
e o Pedro Duarte com 1,4% e o Ciro Garcia com 0,7%. E a Dani Balbi, do PCdoB, ela não apareceu percentuando, como na outra pesquisa ela também não tinha qualquer tipo de citação, né, em último lugar. E vale destacar uma questão que o professor Tarcísio Mota, em sua propaganda, ele como pré-candidato, ele estava anunciando que ele estava o dobro do terceiro colocado e ele em segundo, rumo ao segundo turno. Está correto, ele está o dobro do terceiro colocado, ele que está em segundo nessa pesquisa, porque o Alexandre Ramagem tem 3,9%, a gente multiplica por 2, dá 7,8%. E o professor Tarcísio Mota tem 7,9%, então realmente ele está acima do dobro do terceiro colocado. Ele só esqueceu de fazer uma avaliação que ele, em segundo, em relação ao primeiro, que é o prefeito Eduardo Paes, ele está uma diferença de 4 vezes, ou seja, o prefeito Eduardo Paes está com 4 vezes o percentual do professor Tarcísio Mota. Na verdade, quase 5%, mais precisamente 4 vezes o percentual de votos, de intenção de votos do professor Tarcísio Mota. Então, uma frase interessante de um diretor desse instituto, que é o professor Henrique Serra, que a gente tem que levar em consideração. Ele diz o seguinte: há neste momento uma desconexão absoluta do eleitor carioca com o pleito municipal e um alto grau de desconhecimento dos outros pré-candidatos colocados. Então, é claro que nessa avaliação, o prefeito Eduardo Paes, ele leva uma vantagem enorme, não só pelo fato dele estar ocupando o cargo de prefeito, mas pelo fato dele ser conhecido, né? Ele está já no seu terceiro mandato e disputando um possível quarto mandato. Agora, os outros pré-candidatos têm pouco tempo para se tornarem mais conhecidos e há uma tática aí do segmento da extrema-direita de quanto mais candidatos, melhor, já que a gente tem vários candidatos como o Alexandre Ramagem, o Ottoni de Paula, o Marcelo Queiroz, o Rodrigo Amorim, o Pedro Duarte, todos eles estão tecnicamente empatados. Eles estão ali entre 3%, 2%, 1,7%, 1,4%. Então, eles estão meio que embolados. Então, sabido, né, que no Rio de Janeiro, de que a direita está tentando colocar cada vez mais candidatos para ver se vai pulverizando e, com isso, tentando tirar votos e apoiadores do prefeito Eduardo Paes. E o Tarcísio, ele está aí tentando o apoio da esquerda, mas recentemente fez uma insinuação que a gente pode avaliar mais tarde, que não é muito simpática aos petistas, onde ele faz uma certa, não digo ameaça, mas uma sinalização de que o PT, caso venha apoiar o Eduardo Paes, estaria dando uma indicação de que apoia a milícia e tal. Então, uma posição, uma declaração meio delicada para quem precisa de apoiamentos, né? Mas aí compete ao professor Tarcísio e sua assessoria avaliar se vale a pena ou não, se vai fazer com que isso recupere, conquiste um eleitorado petista e o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, avaliamos aqui essa primeira pesquisa do Instituto Prefab Futuri e, na sequência, mais pesquisas, a gente volta para avaliar com vocês. Até lá!